Olha eu de novo aqui no canal, Família Sete Flechas, Mãe Valderez. E hoje, entrevistando o Edson Pedro. É um amigo muito querido, de longa data. Ele é da doutrina espírita kardecista e também acompanha a Umbanda, também acompanha a minha casa, também me acompanha, porque é importante saber que mesmo pertencendo a outra doutrina, a outra religião, a amizade não influi em nada. Não impede com que eu vá até ele, eu vá nas palestras dele, e não impede que ele venha até a minha casa assistir uma gira, né? Então é assim que funciona, é um dando a mão para o outro, é um dando a força para o outro. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho da doutrina espírita kardecista e também um pouquinho na visão dele sobre a Umbanda e o kardecismo, o espiritismo e o kardecismo juntos, tá certo? Vamos saber um pouquinho sobre isso. Então hoje é a vez do Edson Pedro. Vamos lá? Roda a vinheta? Estamos aqui com o Edson. Edson, por favor, se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória espiritual até hoje. Muito boa tarde a todos, meu nome é Edson Pedro. Tenho iniciado os meus estudos em 1984, como um pouco antes como frequentador e assistido da casa aqui da Fraternidade Cristo Redentor de Itaquera, depois como estudante, depois como dirigente, trabalhador, depois fundamos Casa Espírita, onde nós damos aí continuidade para as nossas tarefas dentro do ideal que nos é proposto. Temos dado cursos, enfim, feito com as possibilidades que nos é dada, a quantidade de estudos que aí nos oferece a espiritualidade. Não é? Tudo bem. Edson, qual a diferença entre o espiritismo e a Umbanda? O Espiritismo surge em 18 de abril de 1857, com a divulgação do Livro dos Espíritos, né? Com o surgimento do Livro dos Espíritos. Um pouco antes já havia ocorrido em toda a Europa, em todo o mundo, um Pentecostes, onde os Espíritos começaram a se manifestar e, a partir desse momento, com os recursos de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, o nome do professor, organizou-se então esse compêndio que nós temos hoje da doutrina espírita. Essa formação é a que nós hoje estudamos, né, dentro das questões que foram elaboradas pelo codificador, para que nós pudéssemos conhecer o mundo espiritual. Nesse estágio nós tínhamos um materialismo muito exacerbado, mas quando nós vamos observar na história as questões da mediunidade, da manifestação dos espíritos já se davam em outras localidades de outras formas, mas com as evidências que foram surgidas neste momento, aí codificou-se, criou-se as estruturas da doutrina espírita. A Umbanda, no seu aspecto de caridade, de amor ao próximo, de estarmos aí buscando levar a humildade, a simplicidade, como nos foi ensinada por Jesus, se interliga conosco no mesmo ideal, né? A mesma força de estarmos desenvolvendo todo um conjunto de melhoria daqueles que buscam as nossas estruturas. Então, eu acho que a Umbanda e o Espiritismo, dentro das suas formas de culto ou de estudos, que são diferentes, mas tem muito a ver uma com a outra. Né? Tá certo.
Edson, o que a doutrina espírita diz sobre a Umbanda? A doutrina espírita tem muito respeito pela Umbanda, porque os espíritos, eles se manifestam aonde seja necessário o trabalho, né? As questões relacionadas a preconceitos, a conceituações, são nossas. Quando nós vamos avaliar as questões do plano espiritual, as questões relacionadas aos benfeitores que nos assistem, eles não têm essas penas, apesar de que alguns relatos de que alguns espíritos tenham dito, sejam contrários a uma coisa e a uma estrutura e outra, mas naquilo que nós conhecemos, no contato com os nossos guias, nós temos percebido que assim não é, e que há uma universalidade que faz com que nós possamos atuar em vários segmentos. Por exemplo, o Pena Branca atua muito nos companheiros da doutrina espírita, nosso Pai João e tantos outros benfeitores, Pai Joaquim, né, orientando, esclarecendo, até porque, meus irmãos, o que nós entendemos aqui como veste, como aparência, os benfeitores não são. Por exemplo, quando nós vamos ver o nosso Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele é um jesuíta. Ele poderia apresentar-se como jesuíta, como um caboclo. As diferenças são das formas de atuação. Existem livros que nós vamos ver aqui, que foram escritos, em que os benfeitores se manifestam com sabedoria, com conhecimentos variados. Nós somos espíritos imortais com encarnações várias, né? Então não dá para a gente fazer qualquer balanço, né? Tá certo. O que acontece quando a pessoa entra para o centro espírita? O que ela aprende? Quando nós adentramos para o centro espírita, vamos ser aconselhados através do atendimento fraterno em relação às nossas dúvidas, em relação às nossas preocupações. E as palestras que vão ser elaboradas, que são elaboradas em nossas instituições, têm como finalidade orientar-nos para que nós possamos nos melhorar. Porque o princípio que está dentro das questões espíritas ou espiritualistas é a nossa reforma, a nossa melhoria, é o nosso crescimento pessoal. Porque entendemos que as dificuldades que nós temos hoje, as nossas aflições, as nossas angústias, são resultados da nossa forma de pensar e de sentir. Por isso que os guias, os benfeitores, a doutrina e nosso Mestre Jesus nos chama a essa renovação, para que nós possamos sair desse ciclo de dificuldades e problemas, da repetição dos processos dentro da encarnação em que nós estamos. Então, quando o indivíduo chega ao centro espírita, ele vai ser chamado a essa reflexão, aos estudos, à renovação através dos ensinos do Evangelho e da doutrina espírita. O que o Espiritismo pode fazer por você? O Espiritismo tem uma proposta bastante interessante para nós, porque ele vai falar da nossa imortalidade. Quando nós falamos de imortalidade, ele vai nos preparar para que nós possamos ter uma visão de vida bem mais clara, mais ampla, para que nós evitemos essas armadilhas que surgem na convivência, no dia a dia, trazendo para nós o conceito moral, conceitos trazidos por Jesus, para que nós possamos, através do conhecimento dessas estruturas do Evangelho e do autoconhecimento, avançarmos em busca da nossa própria felicidade. Quando nós vamos avaliar muitos casos que chegam aos nossos estudos, aos nossos aprendizados, às nossas relações, vamos perceber que a maior parte das dificuldades está no entendimento, nas relações humanas, na forma como nós enxergamos a vida, né? No desejar que as coisas aconteçam de uma forma aleatória, sem criarmos uma disciplina nossa.
pessoal. E os benfeitores e a doutrina espírita vem trazendo para nós esse conceito maior para que nós possamos atingir o nosso objetivo, que é ser feliz. Tá certo, feliz todo mundo precisa e merece ser feliz. Edson, como podemos entender o princípio da caridade na Umbanda e no Espiritismo? O princípio da caridade é universal, é o princípio que nos une, né? Porque é da essência das duas doutrinas, das duas religiões, assim podemos colocar, que o amor ao próximo deve ser por nós exercido. Então, tanto a Umbanda quanto a doutrina, ela faz com que nós tenhamos amor ao próximo, porque elas têm como princípio o amor como uma resposta para que haja equilíbrio, para que haja fraternidade, combate ao orgulho, combate à vaidade, que são contrários ao egoísmo, né? Que são contrários ao princípio da caridade. E a caridade é a força que nos une e que vai fazer com que todos nós possamos conviver em harmonia. Então, os princípios apregoados tanto pela doutrina espírita, pelo espiritismo, como pela Umbanda, nos leva nessas direções. Por isso que nós precisamos nos ater aos princípios que nos unem, né? E não aquilo que nós vemos como separação. É isso que os benfeitores nos ensinam, tanto na Umbanda quanto na questão da doutrina espírita. E isso faz com que nós sejamos pessoas ditosas, porque a felicidade nossa está em nos ajudarmos uns aos outros. Eu não posso ser feliz tendo um irmão infeliz. Certo. Quando nós começamos, um pouco antes de nós iniciarmos os nossos estudos, o Pai Velho nos ensinou que nós deveríamos procurar os estudos para compreender melhor as lições que ele nos ensinava. Então, nós, a partir daquele instante, começamos a compreender que a sabedoria do Pai Velho nos indicava o caminho do bem, o caminho da caridade e do amor ao próximo. Então, nós devemos muito ao que nós somos hoje e as modificações que nós fizemos em nós aos benfeitores espirituais de Umbanda também. Tá certo. Eu quero te agradecer, Edson, por você ter tirado um tempinho para ter vindo até aqui para falar um pouquinho sobre o Espiritismo, né? E, por favor, dê as suas considerações finais. Nós agradecemos muito a oportunidade que nos é concedida nesses tempos em que nós estamos tendo a modificação, estamos em um processo de pandemia, não só uma pandemia no sentido da saúde, mas da saúde mental também, as dificuldades de relação entre as pessoas. Ter um momento como esse de reflexão, de boa conversa, para nós é de extrema importância. E estarmos em contato com as orientações da Umbanda e da doutrina espírita, que tanto nos colocam nas direções corretas, transformando-nos as estruturas do nosso íntimo, do nosso ser, transportando-nos para que nós possamos ser pessoas felizes, livres dos preconceitos, livres das ideias que nos condicionam a indivíduos ainda muito pequenos, né? Pequenos não no sentido de pequenez, mas de ainda não conseguirmos abranger tudo que nós podemos enquanto seres humanos, enquanto irmãos que somos. É uma oportunidade como essa, é ímpar, né? Ela nos propõe uma visão de vida bem melhor. Oxalá tenhamos outras oportunidades como essa para podermos conversar cada vez mais sobre o que é ser feliz ou o que é sermos espiritualistas. Muito obrigado. De nada. E assim que der, novamente eu vou te fazer um convite para que você volte para falar um pouco mais sobre a doutrina do Espiritismo. Muito obrigado. Voltamos com muito prazer. Tá certo.